Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. Eu trago como convidado dessa noite um engenheiro civil de formação, mas que está inserido no mundo judiciário por também funcionar como perito do juízo. Eu trago meu amigo engenheiro civil, Alexandre Rogério Gânio. Boa noite, Alexandre, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Maurício. Eu que agradeço aí abrir as portas num programa advocatício para um engenheiro aqui da nossa cidade que vai falar. E é importante nós falarmos da engenharia no direito, porque muito pouco se sabe, em especial entre os telespectadores que não têm tanta informação sobre o judiciário, o funcionamento do judiciário, mas a figura do engenheiro, em especial aquele que é perito judicial nomeado pelo juízo ou contratado por uma das partes, ele se faz muito necessária a participação dele em processos, justamente para dirimir aí conflitos até de fronteiras, né, de invasões eventualmente, de forma de se construir know-how em construção, né, o modus operandi na construção civil, e também temos aí a questão da engenharia de tráfego, temos a questão da segurança do trabalho, enfim, eu gostaria que você nos versasse sobre um pouco de cada área de atuação do engenheiro dentro de um processo judicial. Muito bem, doutor Maurício. Realmente, a área de engenharia ela é muito ampla, né? O engenheiro, nós engenheiros do juízo, trabalhamos em várias áreas que nós podemos chamar aí de avaliações, né? Nós chamamos também de perícia, que é uma grande diferença, né, entre a perícia e a avaliação, né? A avaliação imobiliária, de modo de dizer, ela pode ser contratada, às vezes até extra-juízo. Nós podemos ter um trabalho avaliando desde aluguéis, benfeitorias, que quando se usa do juízo, muito bem. Quando não se usa, pode ser feito externamente. Temos aí a parte de engenharia de tráfego também, em causas que tem aí alguns acidentes, né? Nós temos as áreas, como já diz o nome, as áreas de perícia, né? A área de perícia é a área mais complicada, né? Que são sinistros, são problemas em construção, desde impermeabilização, desde problemas de fissuras, trincas, e que geralmente isso ocorre em ações judiciais, né? Que nós somos nomeados. Me diz uma coisa, nós estamos vivendo aí um boom na construção. Está muito fácil construir, com exceção do preço que muitas vezes é exorbitante da mão de obra, mas material de construção, o terreno em si, isso está sendo muito fácil se adquirir, muito fácil se desenvolver. Onde que deve efetivamente começar a funcionar o engenheiro, visando você ter um bom projeto, uma boa consecução da obra pretendida e as garantias dessa construção? Realmente, doutor Maurício, essa pergunta é muito importante. É claro que essa explicação a gente dá para todo o público, né? Porque nós temos os nossos amigos advogados, mas é bom que sempre isso seja para toda a população. O nosso serviço começa antes da obra, né? Hoje, realmente, o boom imobiliário injetado aí por uma grande quantia de dinheiro do governo federal, que nós temos com os recursos da União, né, que vem aqui e a Caixa Econômica Federal acaba administrando. Então, há uma facilidade, há uma injeção de dinheiro muito grande. Obviamente que não é só isso. O Brasil passa por um bom momento e a construção civil está extremamente aquecida. Com isso, os profissionais têm que ser requisitados. Acontece que, realmente, está se faltando mão de obra, já está faltando até tijolo, está faltando bloco, hoje está faltando laje, né? O que tem no mercado hoje é aço e cimento. Isso a gente está suprindo, mas o restante. E como está faltando o engenheiro também. As pessoas têm que entender que engenheiros, que seja civil, arquitetos, mecânicos, que nas outras áreas, tem que ser solicitado antes mesmo da obra, porque o acompanhamento e planejamento tem que ser feito isso para não ocorrer nas nossas principais, não ocorrer uma ação. Ninguém quer uma ação hoje. É claro que a gente entende que é o trabalho dos advogados, mas nós precisamos... Aliás, até os advogados estão, eventualmente, aí, sujeitos a uma ação, né? Exatamente. A responsabilidade ela é sempre levada. Exatamente. Mas a gente quer que isso não aconteça. Claro. Né? Para isso não acontecer, tem que contratar os profissionais. É obrigatório por lei, tá? As pessoas não contratam às vezes e aí acaba tendo os problemas.
mas é obrigatório por lei. A gente vem aquela velha brincadeira, né? Até o canil precisa, até um canilzinho de cachorro, qualquer, entre aspas, puxadinho, né? Precisa fazer. Uma assessoria na área de engenharia. Agora, do ponto de vista prático, quando você funciona como perito do juízo, que casos mais esdrúxulos ou mais... ou eu queria que você falasse alguma coisa ilustrativa muito sui generis, muito rara de acontecer, e eu gostaria que você também citasse casos mais corriqueiros. Boa pergunta, Maurício. Seguinte, casos corriqueiros, casos comuns, são as famosas impermeabilizações. Nós temos vários problemas aí de impermeabilizações de fundação, impermeabilizações de lajes, impermeabilizações de prédios, de vizinhos de prédios, impermeabilizações, porque geralmente isso cabe até 90% das nossas perícias. Realmente isso, eu sempre digo, impermeabilização na obra é barato. Né? Só que às vezes o pessoal não tem um profissional que orienta e aí acaba tendo os problemas. Eu já vi casos aí de uma casa de 500 metros quadrados, está com um problema de impermeabilização, é aquela velha frase também, o molho vai custar mais caro do que o peixe. Né? Vai ter que fazer uma grande melhoria. Quer dizer, infelizmente, essa pessoa perdeu a ação, né? O outro lado, a pessoa vai ter que indenizar para melhorar toda essa parte de impermeabilização. E a reforma acaba saindo mais cara do que a própria construção. Se a orientação técnica tivesse vindo lá no momento da fundação, no momento de erguer as paredes, né, poderia ter evitado esse dissabor. Exatamente. E falando aí de casos atípicos, né, que não são comuns, nós temos aí hoje casos interessantes. Existe, vou dar um exemplo, nós trabalhamos aí com obras públicas, eu tive um caso na vara de Paulínia, que eu fui nomeado perito do juízo, para que eu teria que analisar o valor de uma obra. Complicado, hein? Complicado, eu tive que analisar, claro que eu já dei meu parecer, obviamente, né? Nos autos, né? Apareceu nos autos e né, realmente isso foi um caso atípico. Já tinha passado pelo Ministério Público, já tinha passado pelo Tribunal de Contas, sobrou para o último opinar. O perito do juízo dá o palpite. Perito do juízo. É claro que tanto aqui em Araras quanto em outras cidades, a gente sempre procura ser neutro, né? Nas nossas decisões, não deixando levar isso em consideração, né? Em qualquer tipo de amizade, realmente. A gente procura sempre ser neutro. E espero também que as pessoas acreditem nisso. Né? No nosso trabalho, a gente está progredindo por causa que, às vezes, ser neutro, às vezes, não é ser bonzinho. Né? Então, é isso daí. Agora eu te pergunto, a questão do funcionamento da profissão. Quando nós falamos que todo cidadão, quando vai fazer uma construção, deverá necessariamente consultar um engenheiro para evitar dissabores jurídicos à frente, como é que funciona a fiscalização? Nós temos a OAB, existe o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Odontologia e vocês também têm o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Como é que funciona o trabalho do CREA? Quando que o CREA poderá ser acionado no caso de trabalho ou de atuação ou má atuação de um profissional de engenharia? O que o cidadão deve conhecer sobre o funcionamento da estrutura do conselho de vocês? Isso aí, é o seguinte, Maurício, aqui eu faço, vamos dizer, eu ajudo o pessoal, eu sou inspetor-chefe do CREA, eu ajudo como trabalho social, não tenho ganhos com isso, tá? Mas a gente ajuda, então a gente consegue até responder e orientar a população a fazer esse trabalho. Como fazer esse trabalho? Primeiramente, que o CREA, ele é um órgão fiscalizador dos engenheiros. Quando você tem alguma reclamação para fazer algum profissional, você pode fazer com o CREA, que é o nosso Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo. Quando o CREA pode passar numa obra e fiscalizar uma obra, sendo que ele vai fiscalizar se tem profissional. Ele não vai fiscalizar a obra em si. Tá? A prefeitura também tem sua parte. A prefeitura ajuda a fiscalizar as obras irregulares, vamos dizer que não tenha profissional. Entre os dois, entra a prefeitura e entra o CREA. Porque daí para diante, a prefeitura e nem o CREA vai fiscalizar a obra. Ele vai ver se tem um profissional na obra. Respondendo pela obra, juridicamente, isso. Porque ele tem uma responsabilidade. Positivo, exatamente, doutor Maurício. É o seguinte, que se você tem uma obra, é o seu vizinho, e ele não tem profissional, você pode fazer uma denúncia.
Essa denúncia, hoje, o site do CREA, nós temos uma denúncia online, né? Essa denúncia online dá resultado, é cobrado aqui na agência do CREA. A nossa unidade do CREA fica em Limeira e a nossa regional fica em Piracicaba, mas nós temos uma unidade do CREA aqui em Araras. Então, se a pessoa está com algum problema e pode denunciar no CREA, ela deve denunciar no CREA, ela vai entrar no site ou ligar no nosso CREA aqui em Araras e fazer a denúncia. Isso dá resultado, gente. E é bom que a população ajude com todo mundo, porque é muito, como eu já disse, o boom do mercado está enorme. E, aliás, não tem nem material humano para que faça a fiscalização. Não tem. Bom, eu estou conversando com o engenheiro civil Alexandre Rogério Gaino, estamos falando sobre a atuação da engenharia no direito. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco para o segundo bloco. Até já.